A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical, a mais um estudo da Palavra de Deus nesta semana e nesta ocasião. Eu sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los por aqui. Sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, e atuo na IBD há mais de 25 anos e todas as semanas estamos por aqui com conteúdo da Escola Dominical, conteúdo bíblico, estudando a Palavra de Deus. Por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê like no vídeo, comenta o vídeo, seu comentário pode aparecer por aqui também, tá certo? Aqui no nosso canal você vai encontrar pregações, reflexões, podcast todo sábado às 9 da manhã e muito mais. E as aulas da Escola Dominical também. Por isso é importante você pegar o link desse canal, mandar para todo mundo, mandar para os teus amigos. É importante você compartilhar. Nos ajude a chegar a mais de 30 mil inscritos aqui no canal. Números para a plataforma são apenas números. Para nós, são almas e vidas sendo edificadas pela Palavra de Deus. Nos ajude a alcançar 30 mil inscritos por aqui, se inscrevendo e mandando o link do nosso canal para outras pessoas serem abençoadas também. Bom, bora para a aula de hoje na Revista dos Juvenis. Conhecendo os livros dos profetas é o tema da revista que nós vamos estudar neste segundo trimestre de 2024. O tema da primeira aula deste domingo, dia 7 de abril, é Conhecendo os Profetas Maiores. Conhecendo os Profetas Maiores. Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônicas 20 e 20. O texto bíblico em classe está em 2 Reis 17, do 13 ao 19 e o versículo 23. Tá? Então, Deus ainda usa profetas. Como é o ofício de profeta no dia de hoje? Ele ainda existe? Estas e outras perguntas nós vamos responder ao longo da aula e ao longo do trimestre também. Tá certo? Bom, primeiro tópico aqui. Nós vamos falar sobre a importância dos profetas maiores. Olha, eu tenho um anúncio a fazer daqui a pouquinho, não saia daí. É um anúncio muito importante que eu tenho para fazer para vocês daqui a pouquinho. Tá? A importância dos profetas maiores. A profecia ela era indispensável. Deus levantou profetas em momentos de suma importância, haja visto o cenário de degradação moral e espiritual em que se encontravam tanto a nação de Israel, o reino do norte, quanto Judá, o reino do sul. Após a cisão entre as tribos, teve ali aquela divisão, os reis de ambos os tronos, os governantes, não cuidaram de guardar a lei de Deus. Tá? E aí, com o passar dos anos, a maldade, a idolatria, injustiças sociais tomaram o coração dos reis. Então, já era difícil quando o povo estava todo unido, com a divisão dos reinos, aí isso piorou ainda mais, tá? Então, qual é o cenário aonde o profeta ele atua? É este cenário de injustiça social, é o cenário de descompromisso com a palavra de Deus, é o cenário de idolatria, é o cenário de desvio do povo da palavra de Deus, porque primeiro o povo se desvia. Como que se desvia de Deus, se desviando de sua palavra. Então, quando a pessoa vai abandonando a palavra de Deus, abandonando o que está escrito na palavra de Deus, abandonando os mandamentos, as ordenanças do Senhor, o povo vai abandonando, vai se afastando de Deus. Quem eram os profetas? Diante de circunstâncias morais caóticas, Deus escolhe, separa e inspira homens para trazer uma mensagem de advertência aos governantes e a toda a nação. Tá? Então, os profetas, ele tinha como objetivo, vamos dizer assim, que era
conduzir o povo pela palavra de Deus ao arrependimento, tá? É trazer o povo de volta para Deus. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas profeta e sacerdote. Sacerdote é aquele que intercede, é aquele que fica no meio entre o povo e Deus. É aquele que intercede, que ora pelo povo, não é? Que apresenta diante de Deus as causas do povo. E o profeta? O profeta é a boca de Deus no meio do povo. Ele recebe a mensagem de Deus e transmite ao povo. Portanto, o profeta, quando se levantava e quando se levanta, está claro que ele está falando, é Deus falando através da vida dele e da boca dele. A corrupção, não é, um afastamento, se mostrou tão intenso que em algumas ocasiões até mesmo os próprios filhos eram oferecidos a Moloque, que era uma divindade que recebia sacrifício de crianças, tá? E isso, claro, que provocou o que? A indignação de Deus. E é por isso que você vai ter aí os cativeiros, por isso que você vai ter aí os castigos de Deus, a disciplina de Deus, tá? Tem gente confundindo. Hoje em dia tem gente tratando Deus, quando o assunto da disciplina, como se Deus fosse um Deus mau, ou dizendo não combina com o Deus de amor, castigar as pessoas, mandar as pessoas para o inferno. É só olhar para a cruz. O Deus de amor enviou o seu filho à cruz, que é o maior castigo que existe entre os homens, o pior, o mais vergonhoso. Ele mandou para nos mostrar o quanto que o pecado provoca a sua ira, tá? O quanto o pecado provoca a sua ira. E a ira de Deus mostra o quanto ele é justo. Retribui com misericórdia aos arrependidos, mas libera a sua ira contra aqueles que desprezam a sua palavra e aqueles que o desprezam. E isso não é porque Deus é um Deus irritadinho, não. É uma questão de reciprocidade, não é? Então, se a pessoa planta desprezo, por que ela vai colher misericórdia? Quem planta desprezo vai colher a ira de Deus, não é? Você colhe o que você planta. Quem planta desprezo vai colher a ira de Deus. Quem planta amor, arrependimento, vai colher a graça, tá? Então você tem aí o julgamento de Deus sobre aquele povo, não é? Você tem o reino de Israel sendo invadido pela Assíria, que dominou por completo ali a nação, não é? E aí o reino do norte vai perder sua pureza, não é? E sobretudo o título de nação escolhida por Deus, não é? Porque aqui vai ter uma mistura, uma miscigenação ali. Tudo isso aconteceu com Deus enviando profetas para falar com eles, com Deus enviando profetas para adverti-los, tá? Também tem a invasão ali da Babilônia, liderado por Nabucodonosor, enfim. Mas no meio de todo o castigo e a disciplina de Deus, Deus continuou a levantar os seus servos, os profetas, com a promessa de restauração territorial, que era também uma promessa de restauração espiritual, à medida que os remanescentes, que aqueles que ficaram do cativeiro, se arrependessem e renovassem sua aliança com Deus, tá? Então, há da parte de Deus um desejo extraordinário, que eu acho fantástico, de restauração do seu povo. Olha só o que diz Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam, pelo qual esperam. Então, é da vontade de Deus sempre restaurar o seu povo. É da vontade de Deus sempre restaurar o seu povo, tá? Versículo 11 de Jeremias 25. Esta terra inteira se transformará em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados, diz o Senhor.
transformarei a terra dos babilônios em ruínas para sempre, tá? Então veja, há da parte de Deus um desejo de restaurar, há da parte de Deus um desejo de transformar a vida de seu povo, certo? Então o cativeiro, o castigo, a disciplina é um instrumento que Deus usa para conduzir o ser humano ao arrependimento, porque o ser humano, ele tem esta característica, se a gente pode dizer assim, de somente se voltar para Deus, de somente se lembrar de Deus quando ele se sente num aperto, entende? Quando Israel estava no Egito, crescendo, frutificando, prosperando, eles não se lembraram de Deus. Foi quando Faraó, José morre, e o novo faraó que assume, no lugar do faraó que tinha abençoado José, esse não conhece José, e ele começa a perseguir o povo, espremer, apertar o povo, escravizar o povo. Aí a Bíblia diz, então eles se lembraram do Senhor, não é? Se você ler o livro de Juízes, é a mesma coisa. Eles sempre que tinha um juiz ali, eles se lembravam do Senhor. O juiz morria, eles se entregavam a uma vida de pecado, eles abandonavam o Senhor, e aí quando uma nação subjugava eles, escravizava eles, como o caso dos midianitas, dos filisteus, aí eles se lembravam do Senhor. Então o ser humano tem essa característica. E como o ser humano tem essa característica, Deus permite o castigo, Deus permite a perseguição, Deus permite algumas situações exatamente para que o povo de Deus se lembre dele e se volte para ele com um coração arrependido. E quando isso acontece, o que Deus faz? Deus restaura. O que Deus faz? Deus restaura e abraça o seu povo. Tá? Muito bem, tópico 2 vai falar da introdução ao estudo dos profetas maiores. Deixa eu só dar aqui um aviso, fazer um anúncio aqui rapidinho. Meus irmãos, preciso da ajuda de vocês e quero ajudar vocês. Aqui na descrição, o primeiro link é do treinamento Transforme Suas Aulas. É um treinamento para professores da escola dominical que querem melhorar a sua aula. Professores que estão desanimados com a própria aula. Professores que nunca foram treinados. Nesse treinamento, são cerca de 10 aulas, com uma duração de 10 minutos, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Eu te ensino rapidamente e de forma bem objetiva como você pode melhorar as suas aulas. Então, eu te ensino como preparar uma aula, né, fazendo anotações, pesquisas, como planejar uma aula, que é pegar tudo que você preparou e encaixar dentro do tempo que você tem. Você não precisa de mais tempo, precisa de planejamento. Eu te ensino como aplicar uma aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática aquilo que aprende na sala de aula. E eu te ensino a ministrar a mesma aula de formas diferentes. Então, na mesma aula, tem alunos que aprendem de formas diferentes. E outro detalhe, quando você ensina de forma diferente, cada forma de ensinar tem uma taxa de absorção do conteúdo pela parte do aluno. Por exemplo, quando você só fala, as pessoas tendem a guardar 10 a 15% do que ouviram. Quando você fala e pede para as pessoas fazerem anotações, ou repetirem certas palavras do que você falou, ou conversarem entre eles sobre o assunto que está sendo falado, de 10 a 15%, a taxa de absorção, de retenção do conteúdo vai para 80 a 90%. E a aula se torna mais dinâmica. Por quê? Porque eles participam mais. Quando você usa estas técnicas, o aluno se torna mais protagonista da aula, porque ele participa mais, ele interage mais, ele se envolve mais. Então, você vai, dentro da mesma aula, pedir que eles repitam certas palavras, certos versículos, é aquilo que a gente chama na internet a palavra-chave. Repete essa palavra aí. Você vai pedir que eles façam anotações, e com isso vai criar o hábito deles, sempre que eu escutar uma palavra, seja na EBD ou no culto,
anotar, sabe, a Bíblia anote, eu anoto na Bíblia mesmo, vou escrevendo, rabiscando tudo, ou no papel, ou no bloco de notas, não é? Você vai interagir mais com eles, eles vão conversar entre eles sobre o assunto, a aula fica muito mais dinâmica, fica muito mais gostosa para você, que é professor, e para eles também. Tudo isso muito mais está aqui no primeiro link da descrição. Treinamento Transforme as Suas Aulas. Adquira já. É uma forma para você patrocinar o nosso canal, patrocinar a nossa criação de conteúdo e nos ajudar a continuar com este trabalho para a glória de Deus, que toma tempo, que tem investimento, e eu preciso da sua ajuda. Adquira já o primeiro link, adquira já o treinamento Transforme Suas Aulas e transforme as suas aulas. Muito bem, eu vou aqui para o tópico 2, que vai tratar introdução ao estudo dos profetas maiores. Bom, o exercício do ministério profético. Na Bíblia, o exercício do ministério profético ocorreu ao menos de duas maneiras. Então nós temos os profetas que foram chamados exclusivamente por Deus para protestarem contra as desobediências e maldades praticadas pelos reis, e a gente tem Elias, Eliseu, e há aqueles também que registraram os eventos que ocorreram, assim como mensagens proclamadas em suas respectivas épocas, os quais recebem o nome de profetas literários ou escritores, tá? A gente vai ver que na organização do cânon bíblico, a gente tem aí essa ordenação de profetas maiores e menores. Esta conotação não inferioriza os profetas menores diante dos maiores. Não, é só uma questão literária do quanto que eles escreveram, tá? É por quantidade de escritos. Isaías escreveu 66 capítulos, por exemplo, é considerado a Bíblia dentro da Bíblia, não é? Joel escreveu 3, 4 capítulos, não é? Então é dentro dessa perspectiva que você tem profetas maiores e menores. O período de atuação dos profetas ocorreu em dois cenários demarcados por um evento que mudou completamente a realidade da nação. Então a gente já tem o ofício profético antes do cativeiro, mas é a partir deste cenário que vai se desenhando e se aproximando do cativeiro que o ofício profético ele aparece, vamos dizer assim, um pouco mais, não é? Então Samuel era profeta, um grande profeta no seu tempo, não é? Mas é dentro do cenário de apostasia do povo, e aí Deus precisa ir falando com o povo e alertando que haveria o cativeiro, que então surge os profetas, aqueles que vão profetizar antes do cativeiro, aqueles que vão profetizar durante durante a invasão dos inimigos em Israel, e aqueles que vão profetizar no cativeiro propriamente dito, não é? Então Ezequiel, por exemplo, profetiza no cativeiro. Jeremias profetiza antes do cativeiro, durante a invasão do cativeiro, né, e no cativeiro, tá? Nós temos aí estes profetas, então, que eles profetizaram neste tempo. Nesse sentido, encontramos na história bíblica os profetas pré-exílio e os profetas pós-exílio. No caso dos profetas maiores, o exercício de seus ministérios se deu no período pré-exílio, tá? Então ele vai tratar aqui, deixa só eu fortalecer aqui aquilo que eu estava falando sobre profeta. Então, profeta é alguém que fala a palavra de Deus em nome de Deus. O profeta não fala de si mesmo. Profeta, nos dias de hoje, quem é o profeta? É todo aquele que abre a palavra de Deus, porque o profeta fala a palavra de Deus, não é? Então, o profeta é aquele que abre a palavra de Deus e que fala, explica a palavra de Deus, desde que ele seja fiel ao texto bíblico. Naquele tempo, não havia um texto bíblico, havia ali os 10 mandamentos, ok? Os textos estavam sendo escritos ainda,
Então, naquele momento, né, eles tinham um outro cenário, vamos dizer assim. Hoje nós temos a palavra de Deus na nossa mão. Então, hoje nós precisamos escutar quem quer que fale em nome de Deus com conhecimento da palavra de Deus. Por isso nós temos que conhecer a palavra, porque tudo que eu escutar de alguém, eu passo pelo filtro da palavra. Se não estiver de acordo com a palavra, e hoje tem muita interpretação pessoal, tem muita interpretação do próprio ponto de vista da pessoa, e isso é um perigo. Então, para se proteger dos falsos profetas hoje, nós precisamos conhecer a verdade para identificar aquilo que aquela pessoa está falando. Ela está falando é a palavra de Deus. Seja a profecia como dom espiritual, seja como pregação. Então, o profeta hoje, ele expõe a palavra de Deus. Ele lê, ele explica e ele aplica a palavra de Deus. Por isso, toda vez que o pastor está ensinando a igreja, ele está na qualidade de profeta. Quando eu estou pregando, quando eu assumo a oportunidade para pregar a palavra de Deus, eu estou exercendo o ofício profético, conectado com a palavra de Deus. Tá? Muito cuidado. Esses dias viralizou um vídeo de um pseudo-pastor. Eu nem gostaria de chamá-lo de pastor, né? Um pseudo, um líder religioso. Não vou chamá-lo de pastor, em honra aos verdadeiros pastores que existem e que são a grande maioria. Mas um líder religioso em uma mega igreja, e esse cara, ele me vai dar uma profetada para uma mãe que perdeu um filho, e ele diz assim para essa mulher: olha, Deus manda dizer que ele está bem, que está com ele, você pode descansar o seu coração. Me abraça aqui, mãe. É o último abraço no seu filho. Gente, isso é espiritismo, isso não é palavra de Deus, isso não é profeta de Deus. O profeta não brinca com a Bíblia, pelo contrário. O exercício do profeta está totalmente conectado, alinhado, pautado pela palavra de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ser enganado pela mentira, pelos falsos. Nós precisamos conhecer a verdade. O meu povo erra por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós temos a palavra de Deus na nossa mão. Nós não podemos nos deixar enganar. Se eles pagaram alto preço por se deixarem enganar, eles que ainda não tinham essa riqueza nas suas mãos, imagine o que sofreremos se, tendo isso em nossas mãos, nós permitirmos ser enganados por aqueles que falam em nome de Deus, mas não da parte de Deus. Precisamos pensar nisso. Aí ele vai falar aqui da estrutura dos livros. Eu não vou me deter muito nisso. Eu acredito que a gente já trouxe aqui subsídios para ajudar você aí na sua aula. Eu confesso que nesta manhã eu estou saindo para o trabalho, são 7h33, eu preciso sair agora. Mas ele vai trazer aqui estas informações desses profetas. O que você pode fazer aqui? Ó, a estrutura dos livros. Ele vai trazer aqui, ó, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. O que você pode fazer aqui? Você pode pedir para que eles façam pesquisa sobre estes profetas e tragam na sala de aula, que eles pesquisem. Eles podem anotar no bloquinho de notas, eles podem anotar no papel, eles podem guardar na mente, e aí você faz aqui uma dinâmica com eles para eles falarem sobre estes profetas. Então, quem são esses profetas? Quem eram esses profetas? Qual é a mensagem de cada um desses profetas? Não é? Então, você tem Isaías, que é um profeta da corte, né? um profeta mais, como que podemos dizer assim? Isaías é o profeta messiânico, não é? Ele é o profeta messiânico. Jeremias, chamado do profeta chorão, ele profetiza ali ele vê o cativeiro acontecer, não é? Isaías vê o cativeiro acontecer, e para ele é tão forte essa experiência que ele escreve o livro de Lamentações, que também é o livro de lágrimas, mais de esperança. Ezequiel vai profetizar dentro do cativeiro, eu acho fantástico, porque no cativeiro ele tem visões extraordinárias de Deus. Daniel é o profeta que vai profetizar dentro da Babilônia,
e mostra para nós que a Babilônia não é capaz de corromper quem decidiu não se contaminar. Então não é o lugar que nos contamina, é a nossa mente fraca, frágil, que se contamina em qualquer lugar. Então não é a Babilônia, tá certo? Quem tem uma mente purificada e fortalecida pela palavra de Deus se mantém incontaminável em qualquer lugar. Quem não tem a sua mente fundamentada, fortalecida pela palavra de Deus, se contamina também em qualquer lugar. Uma mente fortalecida na palavra não se contamina na Babilônia. Uma mente que não está fortalecida pela palavra se contamina no jardim do Éden. E aí? Então, o mais importante é termos a nossa mente fortalecida pela palavra. Quando isso acontece, nenhum lugar, nenhuma situação nos contamina, porque estamos guardados pela palavra de Deus. Amém, meus amigos? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro, até a próxima semana. Deus abençoe vocês. Ótimo trimestre a todos. Fui. Deus abençoe.